Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e a Andrea Brandi, colega da Psicogenealogia Evolutiva, uma das primeiras do Brasil, né, Andrea, a se Sim, certificar na psicogenealogia. E é muito legal porque a Andrea é advogada como eu, e a gente está começando, inaugurando, né, essa série de podcast chamada Dedo na Moleira. E é muito interessante porque nós, enquanto terapeutas, vamos dizer assim, enquanto advogadas também, por que não, tem algumas situações no nosso dia a dia, na nossa caminhada do conhecimento, que a gente gostaria de botar o dedo na moleira de muita gente, sobre muitas coisas, né? E então começou esse projeto de a gente oportunizar, né? Deixar os colegas compartilhar suas ideias tocando em alguns pontos que talvez algumas pessoas não tenham coragem de abordar. E aí, claro, né, eu convidei pessoas de personalidade, pessoas que, de alguma forma, se deparam com determinadas situações e vêm ao mundo, porque eu acho que isso também tem uma vocação da alma, né? De resignação, de falar, porque se ninguém falasse sobre determinados pontos, as coisas permaneceriam como são, né? Ficariam como estão. Então, eu acho que precisa, quando a gente fala em homeostase lá na psicogenealogia, a gente precisa um ponto fora da curva, a gente precisa uma ovelha negra, a gente precisa alguém que bote o dedo na moleira, né? Não deixa de ser isso, esse o movimento do buscador. Então, o assunto aqui hoje, escolhido pela Andréa para a gente abordar o dedo na moleira, é o vitimismo. Quem não tem na sua casa, né, na sua família, uma pessoa que está sempre com mimimi, que gosta daquela cadeira da vítima, né? E a gente vai falar sobre vários aspectos do vitimismo. Antes da gente entrar na questão terapêutica, Andréa, eu queria que tu abordasses, agora que você, advogada, também tem o olhar da terapia, o olhar da vítima no direito, né? Para a gente começar na área do direito, fazendo honra da onde a gente veio, né? sim. Mas esse olhar da vítima no direito, como que você vê? Como é que você via antes e como que você vê hoje? Primeiro, agradecer a oportunidade, né, Lê, quando convidou, eu fiquei em dúvida, porque é muita coisa para a gente falar, né? E até que nós definíssemos o tema, eu fiquei um pouco confusa, porque eu disse, nossa, é tanta coisa que a gente tem vontade de falar, e colocar o dedo na moleira mesmo, falar de uma forma assertiva e adulta, né? Eu acho que o importante é isso, estarmos no adulto para receber a informação, né? Eu bato muito nessa tecla, assim, porque a criança se debate, né? A nossa criança se debate, mas o adulto tem essa condição de receber. Eu trabalhei muito tempo como advogada corporativa, Uhum. então o meu olhar era um olhar mais voltado para a empresa. Eu trabalhei muito tempo com empresas, trabalhei em multinacionais, e o meu olhar era mais voltado para a empresa. Então, o papel de vítima ele não tinha muita vez, assim. Nós olhávamos e tínhamos que resolver, também é muito a tua trajetória, né? Eu acho que talvez por isso a gente aborde isso dessa forma, Claro. porque não tem como ser vítima ali. Tu tem que resolver aquela questão, tu tem que ter um raciocínio muito rápido, tu tem que ter uma abordagem muito direta, tu tem que te comprometer com números, com realizações, com combater aquelas dificuldades. Então, eu nunca fui muito tolerante com a questão da vítima, talvez por nunca conseguir me enquadrar nesse papel. Acho claro que a gente não está falando aqui de uma questão patológica, né? Nós estamos falando de um papel. Então, assim, a vítima se coloca numa condição de não assumir responsabilidades. Então, é muito confortável esse papel de não assumir responsabilidades. Eu Exato. gosto muito de um livro que é do Daniele Gilioli, que é A Crítica da Vítima. E ele faz uma abordagem de uma forma muito contundente, assim, ao longo da história, e o quanto as vítimas precisam de representatividade. E essa representatividade as deixa à mercê de pessoas que saem do papel de vítima para terem oportunidades. Então, assim, quando tu escolhe não assumir a tua vida na condição que ela se apresenta e não ter aquelas experiências, isso é muito danoso.
e acaba sendo muito pesado para todo o clã, né? E é isso que a gente estuda, né, Lê? Então, assim, a vítima dá espaço para que alguém tenha que fazer por ela, além de tudo aquilo que já tem que fazer. Claro. Dentro desse contexto que tu estás trazendo, né, a vítima, ela se coloca num papel, né, onde todos têm que fazer por ela, então ela não se responsabiliza nem por ela, por ninguém, pelo mundo e pela autotranscendência, né? Porque a gente diz que só a gente transcende quando a gente assume esse papel. Fica a pergunta: a vítima faz vítimas? Com certeza, com certeza, com certeza. Se faz pela inércia, faz pelo exemplo, porque quando os filhos veem uma condição de pais que não são ativos, que responsabilizam os outros, que não assumem condições, a vítima, não, mesmo não querendo, ela vai liderar pelo exemplo do vitimismo, porque a E muitas inércia vezes dela as gera pessoas se mais. colocam numa. Quando a vítima faz vítimas, às vezes uma pessoa que está ali, a exemplo do Salvador na água, né? Sim. Um salva-vidas, por exemplo, ele precisa pegar pelas costas, senão ele vira vítima, né? Então, Sim. como que é essa relação na família ou no direito, onde tu quiser abordar, onde a vítima ela acaba sendo uma perseguidora, uma opressora de outros, né, que se tornam vítimas delas. Sim, Como é porque que você vê isso? a vítima ela tá sempre procurando culpados, né? Então esse é o objetivo da vítima, né? Tanto que a chamada foi: a culpa não é minha. Esse é o linguajar da vítima: a culpa não é minha. Então a culpa é do sistema, a culpa é da família, a culpa é dos pais, a culpa é, enfim, a culpa é do mundo. Qualquer pessoa, situação alheia àquela realidade. Essa ausência de responsabilização, né? Então eu não consigo me ver naquela condição, porque demanda um controle e eu não preciso ter esse controle. Então as pessoas acham que a condição da vítima é uma condição desfavorável. Acredito que não. Para nós que somos tão assertivas e determinadas, com certeza, né, Lê? Porque não nos vejo não tendo um controle das coisas, ou pelo menos não administrando as coisas de uma forma mais contundente. Mas eu vejo que sim, que a memória ela é muito subjetiva, a memória da vítima ela é muito subjetiva. Então ela já parte do princípio que tem alguma coisa errada. Se tu parte do princípio que tem alguma coisa errada, tu só vai lembrar do erro, tu não vai lembrar de nada positivo. Lógico, Então é lógico. dessa forma que as vítimas agem. E tu achas que tem graus de vítima? Eu Ou vítima é vítima e acredito, ponto? eu acho que vítima é vítima e ponto, né? Existe até uma maneira de pontuar a vítima, né? Então é o mimizento, é aquele que está sempre reclamando. Nos desenhos também tem, né? Ó céus, ó vida, né? Então tem uma maneira de uma caricatura da vítima, né? Mas a vítima, na essência, ela é alguém que permite que a vida tome conta. Não é o deixa a vida me levar numa condição de estar confortável com isso. Não. A vítima, por incrível que pareça, ela é reativa. Uhum. As Sim. pessoas acham que não, né? Ah, não, é muito passivo, é a vítima, é o mimimi. Não, a vítima ela é reativa, porque ela está sempre procurando alguém para colocar a culpa. Claro. Então a vítima ela E é ela quer reativa. sair desse papel? Você percebe isso dentro da tua jornada como advogada ou como terapeuta? Depois eu quero voltar um pouco para a questão do direito, para o Sim, vítima-vítima, porque a gente fala, por exemplo, o direito do trabalho, o hipossuficiente, né? sim, Eu advoguei para trabalhadores e depois advoguei para empresas. Então, quando você fala, sim. fui para o mundo corporativo, né? Tem muito do atendimento para empresas. Será que o hipossuficiente é realmente o hipossuficiente no caso da vítima? Como o direito vê a vítima? Né? Esse é um primeiro
primeira pergunta. Segunda pergunta, será que a vítima, no caso do processo terapêutico, que aqui é uma outra pergunta, ela quer sair dessa cadeira ou ela é confortável? Se é uma vítima pelo exemplo, né? É aquilo que tu viu a tua vida inteira, então tem sempre algum culpado, né? Sem estereótipos, mas as mulheres que têm essa condição, se nós fôssemos nos acomodarmos, nós não falaríamos de sermos advogadas que tivemos sucesso na nossa carreira, num mundo que ainda ele é muito masculino, né, Lê? O mundo do direito ele ainda é muito masculino. Então, assim, se nós tivéssemos uma condição de vítima, nós não teríamos chegado a cargo de liderança, né? Porque poderíamos nos acomodar. E fomos líderes dentro da nossa condição e hoje somos dentro da nossa condição. Então, assim, eu acho que o vitimismo ele é confortável. Eu acho que sim. E eu acho que quando a gente trata da questão do hipossuficiente, a gente está elegendo pessoas que aumentam essa vitimização na medida que tu cria uma estrutura em que não tem debate ali. Tu não tira a vítima da condição de vítima. Ela não vai olhar para outras circunstâncias. Então, quem não é o hipossuficiente é o culpado, necessariamente. Ainda que exista um mediador, né? Falando da questão da justiça, né? Ainda que tenhamos um mediador, né? Que nós tenhamos um juiz ou juízes para decidir isso, a vítima ela não sai dessa condição, porque ela já entra nessa condição. O sistema já coloca ela nessa condição. E ela percebe que ela recebe uma bonificação, assim, né? Sim, A então... gente não está falando aqui de uma condição desigual, né? Mas de Sim. uma condição onde o trabalhador, muitas vezes, não estou dizendo de todos, se coloca nessa posição confortável do hipossuficiente, achando sempre que o predador é o empregador e não percebe essa contrapartida, né? Dessa relação trabalho versus oportunidade de crescimento. Então, é cômodo, muitas vezes, estar na posição de vítima, porque em algum momento, né, alguém vai olhar por mim. Então, é isso que você falou da questão do crescimento, né? E não estimula também, né? Então, para que eu vou fazer um movimento se esse movimento... Não que a vítima não tenha sofrimento, eu acredito que sim, em todos os aspectos, porque a gente está tratando da natureza humana, né? Então, tem todas as circunstâncias ali. E óbvio que não estamos colocando o dedo na moleira sem que nós tenhamos passado por isso. Por muitas vezes fomos vítimas, né? Ou nos colocamos em condições de vítimas. Ou vítimas de vítimas, com certeza, mas o importante é olhar para isso, ter a consciência de estar nesse estado e fazer um movimento, né? A grande dinâmica do ser humano não é não oscilar. Então, não, estamos numa condição que ela é estanque, nós somos mulheres bem-sucedidas, advogadas de sucesso, que hoje escolhemos outra carreira, honrando essa, né, Lê? Porque a gente sempre fala sobre isso, né? E que foi o direito que nos trouxe até aqui, essa cognição, esse entendimento, mas o importante é em que ponto existe o movimento externo, porque a vítima ela é muito conveniente. É muito bom tu ser um representante de vítima, porque a vítima não questiona. Se tu atender a mínima necessidade dela, ela vai, pelo menos por um período, ela vai estar satisfeita. Se tu for o representante da vítima. Mas aí, o representante da vítima, ele continua vítima? Essa é a questão. Sim, porque quem está representando aquela totalidade continua vítima? Não, ele necessariamente ele tem que sair do papel para representar as vítimas. Exato. Quando a gente fala disso, a gente pensa assim, nossa, mas isso acontece só lá na terapia, né? Não. A pergunta, como você já atuou como professora universitária? Na universidade, eu penso que nos grupos como um todo, existem os vítimas ou que se fazem de vítimas, né? Como você percebe isso? Porque no ambiente universitário, regra geral, né? A gente tem ali uma galera um pouco mais jovem, né? E a gente vem falando da geração mimimi. Existe uma geração mimimi, né? Eu conheço a geração mimimi. Então, como isso se manifesta num patamar
geracional, né? Como isso se manifesta às vezes nos grupos, como professora. Como é que você observa, né, esse comportamento de uma determinado nicho? Sem o foco na vítima, por ser vítima, mas tem um grupo que se identifica como vítima da sociedade, como uma vítima de um governo, né? Porque existe um vitimismo coletivo também, é cômodo. Sim, E também tem um sim, outro interesse por trás disso, né? sim, com certeza. Um interesse manipulativo, né? Porque se é alguém que não tem controle, que está procurando culpados, na medida que eu apresento um culpado, ainda fica mais favorável para a vítima, né? Quando eu atuei como professora, eu trabalhei na parte de bancas, né, de bancas de análise de trabalhos. Então, eu peguei um trabalho andando, foi muito interessante, eu peguei um trabalho andando de um professor que precisou ser afastado, e eu peguei trabalhos de conclusão no meio, perto da banca. Então, assim, eu tinha que ajudar os alunos e ainda participar das bancas. Então, foi um mimimi geral. Foi isso que eu percebi, assim. Mas, naquela condição específica, eu tive que ter muito cuidado para não ser a salvadora. Porque seria muito fácil eu assumir um papel de responsabilidade relativa, na medida que eu estava assumindo um trabalho que já estava em andamento, e não cobrar, né? Não cobrar a medida, não cobrar a régua que a gente tem, né, Lê? Porque é um Claro. nível de exigência alto, né? Mas com a consciência de que aqueles profissionais ali iriam para o mercado e precisavam estar minimamente preparados para aquilo que eles iam fazer. Então, claro, foi complicado, foi desafiador, eu diria, mas foi bem interessante, assim. Teve um rapaz que ele teve que refazer todo o trabalho. Eu disse, Uhum. olha, não existe condições de tu apresentar no nível que tá, tu tem que refazer, se tu confia em mim, eu vou te apoiar nesse processo, e tu precisa refazer o trabalho. E a gente fez isso juntos, né, a quatro mãos, eu orientando ele, em tempo recorde, ele teve a nota máxima na análise, assim, foi muito bonito de se ver. Então, assim, quando tu não assume essa condição, quando tu dá o apoio, porque é isso que a gente estava falando, a gente trabalha com essa geração que já tem um espelhamento, né? Claro. Então, tu já ouve em casa os filhos que não têm uma orientação política dos pais, isso é culpa do governo, isso é culpa do sistema, isso é culpa do meu patrão que me cobra muito, né? Isso é culpa do Da minha classe transporte que não social, tem da minha condição. cultural, da minha cor, do meu Das mais gênero. diversos, porque tu precisa ser dessa forma, porque senão tu não vai ter uma condição como a minha, né? Uhum. Então, são as vítimas das vítimas das vítimas que vêm nesse crescente. Mas o que eu vejo uma grande valorização hoje do entendimento disso. O Uhum. politizar, ele também traz isso, né? Sem ser partidária a nada, mas o entendimento, a leitura, a verdade, eu vejo hoje que os jovens têm se dedicado mais a isso, né, Lê? Tu tem filhos adolescentes, o meu ainda é um gurizinho, mas assim, tu deve perceber isso com mais, apesar que teus filhos também são fora da curva, né? Mas enfim, eles Eu olhando sou para isso, vítima tu deles. deve perceber. Sou vítima deles. Eu acredito que tu seja, mas muito positivo Meu é marido esse disse teu que vitimismo, né? criasse os monstros. É isso aí. É, Às vezes a é, gente reclama, mas a gente quer filhos independentes, que pensem sim, diferente. A gente sim, às vezes é sim, pego de surpresa, né? Mas é um pegar de surpresa positivo, porque nós crescemos com os nossos filhos. Agora, sim. você trouxe essa questão um pouco mais social, política, econômica. E nessa era da pandemia, nesse ano de 2020, que foi um ano fora da curva, foi um ano atípico, onde nós tivemos muitas vítimas do Covid, e a gente percebe, eu pelo menos tenho um olhar, talvez como advogada, como persona, como alma, que vim fazer algo, eu tenho sempre um olhar além daquilo que se vê. Será que a gente para os governos, né? Será que para os governos
É salutar a gente falar de fortalecimento, de saúde, de trabalhar a saúde ao invés da doença, ou é, vamos dizer, estrategicamente oportuno a gente transformar a população numa população mais vulnerável, né, vítima dos acontecimentos, porque essa população, de alguma forma, é um solo fértil para determinados plantios ou oportunidades. Como é que você vê isso? O vitimismo, ele trabalha essencialmente com o medo, né? Então, é o medo que se tem de alguma coisa. Ele é muito primitivo, né? A vítima, ela é muito primitiva, né? Porque a ideia é que não sejamos vítimas, por isso nós temos o vitimismo. Na verdade, o vitimismo não é para ser usado, é um mecanismo de defesa que, exacerbado, nos coloca nessa condição. Mas sim, quanto menos pessoas pensando, questionando, né? É infinitamente mais fácil virar massa de manobra. Mas o quanto essa representatividade das vítimas, que foi o que eu falei antes, o quanto essa representatividade das vítimas é salutar. Então, aquele que se coloca como a voz da vítima, ele não é vítima e ele não está olhando para o interesse da vítima, ele está olhando para o seu interesse. E está se colocando numa condição de procurar o culpado. Né? Claro. Então, aquele que se coloca como representante da vítima é o algoz do culpado que, sei lá, talvez nem exista, mas precisa existir aquela figura para que exista essa movimentação. Claro. Então, eu acredito que uma vítima desperta, ela percebe o lugar de dor. Uma vítima desperta, ela consegue perceber esse lugar de dor, ela consegue perceber, talvez, o tanto de compensações que ela tenha feito, né? E a gente estuda muito isso, né? Trazendo Sim. agora a nossa bagagem, né? Nossa A gente bagagem. estuda muito isso. O Claro. quanto existe de compensação ali, o quanto existe de ausência de movimento por condicionamento, né? Claro. Pela profissão, por uma série de coisas que nós estejamos compensando, né? Então, o conhecimento ao ponto de tu sair desse papel. Então, talvez não, e sabemos que sim, nós tenhamos vindo advogadas para cumprir um determinado papel, mas não nos colocamos numa condição de vítima e ambas não abandonamos o direito, mas seguimos um caminho paralelo ao direito no momento mais favorável das nossas carreiras. Isso que é Claro. importante a gente falar, né? Então, não foi assim, nós saímos do direito com uma condição que nós não tínhamos alternativa. Não, a gente estava no melhor momento da carreira. Então, nós fizemos uma escolha. E poderíamos ser vítimas, né? Então, não, o direito deu o que tinha que dar, nós chegamos até aqui, agora não conseguimos mais, porque somos mulheres, porque temos determinada idade, por isso, por aquilo. Não, a gente optou por um outro caminho, tão árduo quanto, eu acredito, né? Sim. Maravilhoso, lindo, que faz nosso olho brilhar, como o direito fez. E Lógico. como o direito ainda faz, porque nós não deixamos de ser advogadas, mas o quanto nós não sucumbimos ao vitimismo e seguimos. Então é isso, é trazer a reflexão. Aquilo que não hoje, que não faz o teu coração expandir, que não faz o teu olho brilhar, sai da posição de vítima e faça um movimento. Mas também Isso. não queira salvar vítimas, né? Eu acho que isso é o mais importante, não queira salvar vítimas. Isso é muito importante. Lembrando aqui a galera que está nos ouvindo, esse é o primeiro podcast, né, dessa série Dedo na Moleira. Estou aqui com a minha colega Andréa Brandi, colega do direito, colega da psicogenealogia, colega do estudo do místico e do holístico, né, Andréa? Andréa Sim. estuda os arquétipos do tarô, que a Andréa trabalha, né, com o oculto, e a gente tem muito tabu em falar sobre isso, sobre o ocultismo. Sim. Quem sabe num outro podcast a gente vai falar Sim, sobre isso. Tenho maravilhoso. certeza que os olhinhos dela vão brilhar em relação a esse assunto, porque eu Sim. também gosto. Então, se você gosta, está gostando desse nosso bate-papo, compartilhe e manda lá para vítima, ou para vítima, ou para quem você quer que saia dessa cadeira de vítima, ou para quem está sucumbindo por conta de uma vítima, né? Andréa, dentro então que você estava trazendo desse olhar terapêutico, da psicogenealogia, para que ser uma vítima? Tem algum um propósito para isso, de uma pessoa vir e ter esse comportamento? Tem uma condicionante?
Para que exista um movimento do entorno e um movimento da vítima. Porque a vítima, ela é desconfortável para os mais ativos, né? Ela é alguém que tu precisa olhar para ela. Necessariamente, a vítima, ela precisa ser vista. Ela faz o movimento de ser vista, né? Uhum. Então, é aquele familiar que está sempre doente, é aquela condição que nunca está boa, é alguém que está sempre mal-humorado, é alguém que está sempre reclamando. E ele cobra, a vítima ela é muito efetiva na cobrança, porque ela busca essa responsabilização. Então, Será que assim, ela eu está buscando uma acredito, outra vítima do sistema? Será com que ela exerce esse certeza, papel? Por exemplo, um bastardo não deixa de ser uma vítima de um sim, pai que não assume a paternidade. Será sim. que se ela olhar, se a vítima olhar que ela tem uma função para revelar, será que ela de repente não sai desse papel de vítima porque é algo que condiciona ela de uma forma inconsciente? Como é que você vê Eu, isso, o papel da vítima transgeracional, que às vezes não é muito fácil perceber que por trás disso tem um oculto, né? Talvez sim, essa seja uma chave para sair dessa posição da vítima, né? com certeza, com certeza. Porque a vítima não gosta de ser vítima. É impossível que tu goste de estar num papel, numa eterna busca, né? Porque tu busca um culpado, tu busca algo fora de ti. E esse é o grande movimento. Para que tu saia do vitimismo, de novo, a gente não está falando da questão patológica, a gente está falando de Lógico. uma condição, né? Para que tu saia do vitimismo, tu traz a consciência. Quando tu traz a consciência, tu traz a libertação. Então, tu entende o porquê daquele papel, tu entende o porquê daquele movimento. Claro que é um movimento de dor, necessariamente é um movimento de dor, mas a consciência faz que exista esse movimento. E o movimento do entorno, porque todo mundo quer se livrar da vítima. Essa é a grande realidade. Tu não quer ficar com alguém que está sempre ali batendo na mesma tecla, que está sempre perguntando, que é sempre a mesma coisa, que eu não consigo fazer, que eu não tenho essa condição, que não, a vida não foi boa comigo. Se eu tivesse podido fazer isso, se eu tivesse feito aquilo, se tal condição ou outra, né? Então, assim, tudo que tu quer é te livrar da vítima, mas novamente, o grande risco é não tenta salvar a vítima, porque necessariamente tu vai entrar no mesmo papel. E Porque tu vai como, entrar no papel de vítima da vítima, né? pois é, e para a gente fazer um fechamento, porque a gente tem duas coisas que eu queria falar contigo para a gente fechar esse podcast, que a gente tem aí 45 minutos, e eu e a André, a gente fala um montão, né? Ai, né? Ninguém gosta, né, Lê? Delícia, né? A gente com certeza ficaria muito mais tempo. Sim, Bom, como que eu consigo sair desse papel de vítima? Porque a gente percebe nos cursos, né? Eu mesma, enquanto professora, né, de um curso de autoconhecimento, percebo algumas pessoas que são vítimas, né? Dizem, sim, eu não consegui baixar o material, eu não consegui entender, sim, faz colegas vítimas, né? Por sim, conta das suas fragilidades, né, acabam sugando um pouco os colegas, ou até no movimento de autoconhecimento ou no movimento da cadeira da vítima mesmo, responsabilizam profissionais. Então, eu faço terapia há sim, X anos, nunca consegui sair desse lugar, ninguém foi tão bom comigo. E em algumas situações eu recebi, assim, questionamentos. Quantas sessões você precisa para resolver o meu problema? Esse é um sim, discurso de imagino. vítima, né, Andréa? Como É que a total. vítima... Vamos falar para a vítima agora, depois nós vamos falar para o vítima da vítima. Como é que a Sim. vítima poderia... Conselhos, 3 conselhos. Um potente, não sei, para a vítima sair desse lugar. O que, que você diria para ela que está nos ouvindo agora? Primeiro, a identificação. O quanto tu consegue hoje administrar a tua vida. O quanto tu consegue entender que tu é responsável por absolutamente tudo que acontece. Para ti e para o teu entorno. Isso é o mais importante, porque a gente olha a responsabilização somente no nosso nicho, né? Quando tu vê que tu é responsável também para aquilo que acontece no teu entorno, tu consegue identificar como Uhum, vítima. Então, a responsabilização, a autorresponsabilização. E uhum. claro que existem situações adversas, é óbvio que existem culpados, mas são culpados de quê? Efetivamente são culpados de quê? Eu permito
Talvez não ser tão permissivo também, talvez não ser tão disponível, porque a vítima se coloca numa condição de disponibilidade para poder culpar alguém. Também existe a vítima boazinha, aquela que não resmunga, que não fica incomodando, que não fica cobrando num primeiro momento, mas é extremamente disponível para poder cobrar depois. Então, entender esses papéis e, lógico, procurar ajuda nesse processo, né? Porque às vezes está tão enraizado, né, Lê? É um processo de muitos anos, é um processo hereditário, é um processo Claro, ancestral. Então, lógico. trazer a consciência para esse processo, né? E Então, essa chamada, puxando. né, da sou vítima e a culpa é tua, né? Quando a gente bota um vítima Sim, para o outro, sim, tem três para sim, você. Então, é exatamente. essa a tua dica, né? Olhar de que Sim, forma eu poderia estar me responsabilizando sobre o que eu estou vivendo. E buscar entendimento, né? Hoje em sim, dia, ninguém pode alegar que não tem acesso ao conhecimento. Tem muito conhecimento exato, de valor gratuito, né? De exato. muita gente bacana, principalmente agora nesse momento da pandemia. Então, a gente Sim, pode sair desse momento de vulnerabilidade que a gente se coloca e buscar fazer alguma coisa por nós. E aí, para a gente, a cereja do bolo, que são situações que eu tenho certeza que muitos de nós se identifica também, que é o vítima da vítima, né? Quem não sim, tem na sua família uma pessoa que está acamada, que está doente, que tem uma enfermidade, ou a vítima, né? Provavelmente dita, não, mas eu sou vítima, veja bem, né? Olha o que aconteceu comigo. E aí você faz aquele movimento da salvação, né? E muitas vezes você se torna vítima porque esquece de si, querendo salvar a sim. vítima. Conselhos para a vítima da vítima. O entender que a responsabilização novamente, né? Que tu é responsável pelo teu entorno, sim, mas não por um fato superveniente. Existe uma razão para aquela doença, existe uma razão para aquela imobilidade, existe uma razão para isso, né? Então, tu é responsável pela tua condição, tu não é responsável pela condição do outro, ao menos que tu tenha dado causa para essa condição. Então, tu Uhum. podes trabalhar essa energia na medida da tua disponibilidade, né? Porque eu não tenho tempo para fazer isso agora. A gente, em período de pandemia, a gente tem se desdobrado, né? Olha o tanto que se faz mais, né? Nós ainda tínhamos uma rotina bem mais caseira, por assim dizer, né, Lê? Não menos profissional, mas bem mais caseira, mas ainda assim a gente teve que fazer uma série de adaptações. Então é um momento de muita mudança, mas aproveitar o momento de mudança e sacudir essa poeira para que a gente possa olhar para isso. Então, as mudanças, elas vêm para essa condição, para que a gente chegue num outro patamar. Porque se tu estiver confortável, tu vai continuar confortável. Então, assim, eu acho que as vítimas precisam de desconforto, mas de desconforto com a condição delas, de desconforto não procurando culpados, mas num mergulho interno, uma análise interna, numa busca, né? Trabalhar como arqueólogos mesmo da sua condição. Então, buscar aquela informação lá no passado, por que eu responsabilizo tanto o meu pai, minha mãe, meus avós, etc. O que existia ali, vítima de quem eles eram, e quando eu olho para isso, eu não tenho mais razão de ficar alimentando isso, porque eu consigo ver que eu sou diferente, né? Eu consigo Claro, ver que não melhor, mas diferente. Então diferente. essa é a questão. Não é melhor, é diferente, né? Sentir-se Diferente. diferente. Você está falando aqui, eu lembrei muito de um conto, não é um conto, é uma verdade, que aconteceu com São Francisco de Assis. Né? Esses dias até compartilhei a oração de São Francisco como oração do É linda. psicogenealogista, porque eu acho que faz todo sentido, né? Que a gente leve entendimento, leve paz, leve luz, né? Onde há escuridão. E São Francisco de Assis, ele morava perto de uma região de leprosos. E um dia um leproso chegou para ele e pediu para São Francisco, olha, por favor, me livre da lepra, né? E aí São Francisco ficou a noite inteira rezando por aquela pessoa e ela melhorou. No dia seguinte, né? Houve um milagre. E aí, e a gente sabe como é que o milagre acontece, né? Tem todo um Sim. movimento do querer, da fé, do entendimento, do poder de cura do outro, mas também de como você recebe essa energia.
E aí essa pessoa então passou a seguir São Francisco, mas não abandonou os antigos vícios, né? Vícios no sentido de comportamento, forma de pensar e tudo mais. Não houve uma transcendência. E aí ele chegou para São Francisco e disse: São Francisco, por favor, me ajuda, né? Eu curei da lepra, mas ainda assim eu não consigo me livrar de determinados pensamentos e comportamentos. E aí São Francisco disse: ok, vou rezar por você para que né, você consiga se livrar, né, dessa dor. E no dia seguinte ele estava leproso de novo. Então, moral da história, né? Muitas vezes a gente passa por determinadas situações porque faz parte do aprendizado da vida, da Sim, alma, né? Do sim, espírito. Então, é também entender essa dimensão espiritual do nosso eu, né? Porque a gente acha que é um pedaço de carne, e não, né? Nós somos uma alma e que temos um corpo, né? E estamos numa jornada de autotranscendência e é muito interessante a gente ver que a gente não é um ser isolado, né? Nós somos um grupo coletivo e quando um cresce, todos crescem, né? Então, às vezes, a gente ajudando vítimas ceifa o aprendizado também, tem muito sim, disso. sim. E que sejamos generosos conosco, né, Lê? Sobre Claro, tudo isso, né? Porque existe exato, muita dor na vítima, a gente em nenhum momento está descaracterizando isso, né? Existe muita lógico, dor na vítima, né? Existe lógico. muita dor nessa descoberta, nessa compensação, nesse aprendizado, e quando tu desperta, e não no sentido do despertar de algo amplo, a iluminação, não é isso, o despertar, ele é muito simples, né? É uma É um virada de chave, processo, né? claro, é um E processo. quando tu percebe, a gente vê e muito isso na psicogenealogia, né? Tu olha quantas pessoas tu viu esse desabrochar, né? Então, quando tu consegue te conectar com isso, não é só para ti, é para a geração futura também. Lógico, É para todos claro. que virão, que não terão esse peso, que terão um outro nível de entendimento. Então, vítimas, saiam da condição, se não por vocês, para a Por geração nós, futura, né? todos que estão no Por entorno. nós todos, né? Pelo entorno, né? Bom, Pelo muito bom. entorno. Querida, quero te agradecer o teu tempo, a tua Maravilhoso. disponibilidade, o teu conhecimento, a tua jornada pessoal, porque a gente não poderia estar falando aqui se de alguma forma a gente não tivesse se deparado com essa Sim, situação do vitimismo no nosso sistema e por isso que isso de alguma forma incomoda. Então, é um programa Dedo na Moleira, sim. é isso, né? É o que Maravilhoso. de alguma forma me incomoda e que eu gostaria de falar de alguma forma e isso ajude as pessoas. Então, um beijo, como diz o Muito Lauro, um obrigada. abraço. Foi uma delícia, como sempre, caminhar contigo Gratidão. aqui nessa jornada. Um beijo. Quer mandar um Beijo. beijo para a galera aí? Ah, para a família da psicogenealogia, né? Que esperamos estar juntos. Já estamos juntos de alma, né? Mas que Amém. esperamos que possamos nos reunirmos fisicamente novamente. E para todas as vítimas, né, Lê? Porque graças a ela o movimento existe, né? Então, Claro. Opa, um beijo para as vítimas, para todo o isso mesmo. nosso sistema de Gratidão. vítimas que fez com que a gente evoluísse. Muito Exato. obrigada. Um beijo. Até Beijo. mais. Até o próximo É, podcast. Até mais. obrigada.